Olá, sejam bem-vindos ao canal da Igreja em Campinas. Estamos aqui para mais uma transmissão da série Os Mistérios do Reino dos Céus. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Você que está entrando aí pela primeira vez, se você não é inscrito ainda no canal, você pode estar se inscrevendo. E você que já é inscrito, você pode estar dando aí o seu like, o seu joinha e está recebendo também aí as notificações. Louvado seja o Senhor. Como eu disse, nós estamos com essa série, Os Mistérios do Reino dos Céus. Essa série ela está baseada no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, o capítulo 13 e os capítulos 24 e 25. Já teve 3 mensagens anteriores, que são mensagens introdutórias, são mensagens que falam sobre o mistério, fala sobre o reino e fala também um pouco sobre a nossa realidade espiritual hoje. Então hoje, propriamente nessa mensagem, nós vamos estar dando início aqui ao capítulo 5 de Mateus, com o trecho que fala sobre as bem-aventuranças. Esse compartilhar, essa palavra, vai ser dividida em 2 partes, parte 1 e parte 2. Então, você pode estar acompanhando aí na descrição do canal, tá certo? Eu vou estar iniciando aqui com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua luz, pela Tua palavra. Também muito obrigado pela audiência, que essa palavra venha estar entrando, nos lares, de cada família, de cada casal, também no coração de cada um dos ouvintes. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós abrimos o nosso coração e nós confessamos que precisamos do Senhor, da Tua luz, também da Tua salvação. Louvado seja o Senhor. Então, no capítulo 5 de Mateus, nós podemos ver no início aqui dos primeiros 12 versículos, fala sobre a questão das bem-aventuranças. Muito já tem sido falado sobre essas bem-aventuranças, na verdade, é conhecido também como o Sermão do Monte, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, mas o que nós vemos qual é o real sentido dessa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O que realmente o nosso Senhor Jesus Cristo ele queria dizer e o que se quer dizer hoje para nós essa palavra. Antes de começar aqui com o capítulo 5, eu vou estar lendo 2 versículos, que são os versículos que dá base para essa série, Os Mistérios do Reino dos Céus. Mateus capítulo 13, o versículo 10, diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Versículo 12, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então aqui nós vemos que o Senhor, Ele quer nos dar a conhecer os mistérios do reino dos céus. Ainda aqui em Isaías, capítulo 45, o versículo 15 diz assim: Verdadeiramente Tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Então nós temos um Deus, Ele é um Deus misterioso, mas Ele é um Deus que se revela, Ele quer se dar a revelar para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Então, voltando aqui para Mateus capítulo 5, o versículo 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. 2. E ele passou a ensiná-los, dizendo: 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira bem-aventurança, ele fala assim, bem-aventurados, ou seja, felizes, os humildes de espírito.
Na verdade, essa palavra humilde aqui, uma melhor tradução, pode ser também pobre. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nós podemos ver aqui que no início do versículo 1, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele subiu para um alto monte. Ele estava na parte de baixo, fala que ele subiu, a um alto monte, e ele começou a ensinar. E o interessante é que tem dois grupos de pessoas aqui. Tem as multidões e tem os discípulos. Então, nós fazemos parte hoje da multidão ou dos discípulos? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou quem? Os discípulos. Os discípulos são aqueles que estão perto do Senhor, são aqueles que estão mais próximos do Senhor e são aqueles também que se interessam pelas coisas do Senhor. Então nós hoje, como seus filhos, como os filhos de Deus, nós não fazemos mais parte da multidão. Hoje nós somos os seus discípulos. Hoje nós somos aqueles que têm que se achegar mais ao Senhor, Precisamos estar mais perto do Senhor para poder ouvir aquilo que Ele tem para falar para nós. Nós vemos também em Lucas capítulo 10 que tinha duas irmãs, tinha Marta e Maria. Maria era aquela que se aquedava, aquela que estava perto do Senhor para ouvir ali as coisas que ele tinha para ensinar. Então que hoje nós possamos nos achegar mais ao Senhor, estar mais perto do Senhor para poder ouvir aquilo que Ele tem para falar para cada um de nós. E o interessante aqui é que ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, essa primeira bem-aventurança, ela fala que nós precisamos ser pobre. Pobre aqui não é no sentido de não ter dinheiro, de não ter bens, de não ter riqueza. Não é essa questão, não é nesse sentido. Ser pobre aqui significa não ter muitas coisas que possam sobrecarregar o nosso espírito. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o homem que foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, ele tem um espírito. Então eu quero destacar um pouco essa questão do espírito humano. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, por esses versículos, nós vemos a criação do homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem está relacionada ao que é interior e a semelhança está relacionada ao que é exterior. Então, interiormente, nós somos feitos à imagem de Deus. Tudo que Deus é, nós somos feitos interiormente. Virando a página aí, em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. No capítulo 1, fala que Deus criou o homem, nós vemos ali o versículo, uma criação de modo geral, vamos dizer assim. Mas aqui no capítulo 2, o versículo 7, nós vemos alguns detalhes dessa criação do homem. Diz assim, 7, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós vemos aqui que o homem, ele foi feito do pó da terra, Deus soprou, o fôlego de vida no homem, e o homem passou a ser alma vivente. Vou dar um pulinho aqui em Romanos, capítulo 9. Então nós podemos ver por esse versículo de Gênesis, capítulo 2, versículo 7,
é que o homem, ele é feito do pó da terra, ou seja, ele foi feito como um vaso. Romanos capítulo 9, o versículo 19 diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então, o objeto aqui fala de um instrumento. No versículo 21 fala assim, ó: Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, o homem, ele foi feito como um vaso de barro, né, para poder conter algo, né? No decorrer da mensagem nós vamos ver sobre isso, mas o importante é nós sabermos que nós fomos feitos do pó da terra, nós fomos feitos de barro. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós vemos aqui que o homem, ele foi feito do pó da terra como um vaso. E normalmente o vaso, ele é para conter algo. Aqui do meu lado eu tenho uma garrafa d'água. Então essa garrafa d'água, ela é como um vaso, podemos entender assim, e ela foi feita para conter algum tipo de líquido. Aqui no caso eu uso água. Tem pessoas que podem usar chá, tem pessoas que podem usar, sei lá, refrigerante, né? Se eu pôr café aqui, talvez não vai ser muito legal, porque ela não foi criada para isso. Tem a garrafa própria para café, mas o princípio básico ela foi criada para conter algo. Aqui do meu lado também eu tenho um frascozinho com álcool 70. Então esse frasco, ele também, como um vaso, ele foi criado para conter algo. Se eu colocar água aqui, não vai ter muita função, mas aqui no caso ele foi feito para conter um líquido, que no caso aqui é o álcool. Então ele foi criado próprio para isso. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos aqui que o homem também, ele foi criado como um vaso. Em Provérbios capítulo 20, o versículo 27, diz assim: Então lá em Gênesis 2, nós vemos que o homem, ele tem um corpo, que foi feito do pó da terra. Deus, ele soprou nas narinas do homem um fôlego de vida. E o que é esse fôlego de vida? O versículo 27 do capítulo 20 de Provérbios diz assim: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então nós vemos que nós temos um corpo e no nosso mais íntimo, no nosso mais interior, nós temos um espírito. E aqui fala que esse espírito é a lâmpada do Senhor. Então no nosso interior, né, aquele sopro, aquele fôlego de vida que foi soprado em Gênesis capítulo 2, versículo 7, na verdade, ele é o espírito do homem, ele se tornou, ele formou o espírito do homem. Então, depois nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 23, nós vemos com mais detalhes a respeito das partes do homem. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por esse versículo, no Novo Testamento, fica bem claro para nós que o homem tem um espírito, o homem tem um corpo e o homem tem uma alma. Especialmente nós estamos falando do espírito humano. Então a primeira coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo destaca nas bem-aventuranças, ele fala que nós somos felizes, primeiramente, que o homem, ele foi criado com um espírito. Louvado seja o Senhor por isso. Então, a questão da revelação do reino dos céus, a questão da revelação dos mistérios do reino dos céus, ela está relacionada com o nosso espírito. E o Senhor Jesus Cristo, ele fala que nós precisamos ser pobres
em espírito, pobres de espírito. Então, nos dias de hoje, a vida que nós vivemos hoje, o corre-corre, o dia a dia, assim, as preocupações, né, da nossa vida, a nossa ansiedade pela nossa sobrevivência, o que comer, o que vestir, tem que trabalhar, tem que estudar, tem família para cuidar, tem casamento, né, tem namoro, tem muitas situações, tem muitas questões, mas nós precisamos ver que nós temos um Espírito e que talvez algumas dessas coisas pode sobrecarregar o nosso espírito. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala que nós precisamos ser pobres em espírito, na verdade Ele quer dizer que nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos nos desvincular, desarraigar, destituir de muitas coisas que possa sobrecarregar o nosso espírito. Então, que através dessa palavra, que através dessa mensagem, o Senhor possa tocar no nosso íntimo, no nosso mais interior, usar o nosso espírito, que é a lâmpada, para nos iluminar e ver que tem muitas coisas que nós precisamos deixar ela de lado. Louvado seja o Senhor por isso. Continuando em Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, mais uma vez, fica bem claro aqui para nós que o homem, ele tem um espírito. Deus formou o espírito dentro do homem. Louvado seja o Senhor por isso. Ainda em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então fica claro para nós que o homem, ele foi criado com um espírito, com uma alma e com um corpo. Talvez você que está nos ouvindo pela primeira vez, está ouvindo essa palavra pela primeira vez, eu quero falar para você. Você tem um corpo, você tem uma alma. Talvez você nunca tinha ouvido falar disso, mas você também foi criado com um espírito humano. E aqui fala que a palavra, ela é apta, ela é suficiente e ela também é poderosa para discernir, ou seja, fazer separação. O que é do espírito? O que faz parte do espírito? O que é a alma? O que faz parte da alma? E o que é o corpo? O que faz parte do corpo, nosso corpo humano? Então, que através dessa palavra, que através dessa mensagem, o Senhor nos ilumine e venha nos dar discernimento para que possamos fazer separação das coisas que pertencem ao espírito humano, as coisas que pertencem à nossa alma e as coisas também que estão relacionadas ao nosso corpo físico. Graças a Deus pela palavra do Senhor, que tem essa função de fazer essa separação para que possamos ter esse discernimento. Agora, por que Deus nos criou com um espírito? Por que Deus fez o homem com um espírito humano, né? E não só com uma alma e com um corpo? Então nós podemos ver aqui no Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 23, diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós podemos ver que Deus, ele é espírito. A natureza de Deus é espírito, é espiritual. Deus é espiritual. Deus, ele não é assim, embora Jesus veio, se encarnou, se tornou, né, uma pessoa com um corpo, mas a natureza de Deus é espiritual. Então, para mim se relacionar com Deus, para mim ter uma relação com Deus,
Se Deus é espírito, então eu preciso de um espírito também para mim poder me relacionar com Deus. Então não tem outra maneira de eu me relacionar com Deus, de eu ter comunhão com Deus, de eu orar, de eu servir, de eu ler a palavra, se não for através do meu espírito. Então Deus criou um homem com um espírito para poder se relacionar com ele, que também é espírito. Então louvado seja o Senhor por isso. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 47 diz assim: mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então aqui está falando do primeiro Adão, né, e do último Adão. O primeiro Adão, né, foi criado em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 ali, nós vemos. E ele foi feito do pó da terra, ele é terrenal. Tanto é que Adão, quando chega ali, em certo momento em Gênesis, ele morreu, né, por conta ali da transgressão. Mas o segundo, né, o segundo homem, né, o último Adão, ele é espiritual. É o que fala aqui, o versículo 48 diz assim: como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Então nós somos terrenos, nós nascemos, né, essa natureza terrena. Em João capítulo 3, o versículo 3 e o versículo 5, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, né? Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós nascemos dos nossos pais físicos com esse corpo, né? Como um vaso de barro. Mas hoje nós precisamos de um novo nascimento para ser nascido do Espírito. E através desse Espírito, do nosso Espírito, né, em união com o Espírito de Deus, poder ter comunhão com ele. Então o versículo 47 ele continua dizendo assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. 48. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, então quando eu nasci do meu pai, da minha mãe, né, como eu tenho uma herança de Adão, então eu trago a imagem do que é terreno. Mas ele fala assim, ó, 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, também devemos trazer a imagem do que é celestial. Então, o nosso espírito, o espírito humano, ele foi criado para nós poder nos relacionar com Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo fala que nós precisamos ser pobres em espírito, pobres de espírito. Então, tem muitas coisas que podem sobrecarregar o nosso espírito e impedir que nós tenha comunhão, né, com Deus. Vamos ler vários versículos aqui a respeito do que pode nos sobrecarregar. Lucas 21, 34, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Então, existe, né, uma tendência muito grande de muitas coisas sobrecarregar o nosso coração. Fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, tem algumas coisas que pode sobrecarregar o nosso coração. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o escritor de Hebreus, ele fala que tem uma carreira, né, que foi colocada diante de nós, que nós precisamos correr essa carreira. Mas ele fala no início do versículo que tem algumas coisas que pode se tornar um peso para nós. Ele fala assim, ó, desembaraçando-nos de todo peso. Então nessa carreira nossa, nessa vida cristã que foi colocada diante de nós, a qual nós precisamos, né, estamos correndo, algumas coisas podem se tornar um peso.
Então, isso que pode se tornar o peso, pode sobrecarregar o meu coração, pode também tornar o meu espírito assim infrutífero, né? Pode impedir o meu espírito de ter ali comunhão com Deus. Então tem muitas coisas que eu preciso orar ao Senhor, eu preciso me voltar ao Senhor, pedir, falar: Senhor, o que está sobrecarregando o meu coração? O que está tornando o meu espírito rico e não pobre, no sentido de ter muitas coisas que não eram para estar ali. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apagueis o espírito. Então nós vemos aqui também que essas coisas no nosso coração, sobrecarregando, né, o nosso espírito, pode estar ali também apagando o nosso espírito, apagando ali a chama, o fogo. Isso nós precisamos ter cuidado. Então, por esses versículos, nós podemos ver que nós precisamos cuidar do nosso espírito, a questão do reino dos céus, os mistérios do reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha muita coisa para revelar para os discípulos ali, e a primeira coisa que ele mencionou, ele fala que nós precisamos ser pobres de espírito, pobre em espírito. Louvado seja o Senhor por isso. E o nosso espírito também, ele tem muitas funções. E eu vou mencionar aqui 3 funções também do nosso espírito. A primeira função, Romanos capítulo 1, versículo 9, diz assim: porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que como incessantemente faço menção de vós. Então, primeiramente, Deus nos criou com um espírito para nós, os seus filhos, poder servir a Ele em espírito. Então, hoje, Deus, Ele aceita o nosso serviço se nós servirmos em nosso espírito. Então, Paulo, ele falou que ele sempre, ele era grato porque ele sempre servia no seu espírito. Filipenses 3:3, outra função do nosso espírito. Filipenses 3:3 diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então o nosso espírito foi criado também para nós adorarmos a Deus. Por isso que nós lemos em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que fala que Deus, ele é espírito e ele está procurando os verdadeiros adoradores. Ele está procurando aqueles que adoram o Senhor, adoram a Deus em espírito e em verdade e em realidade. Então, o nosso espírito, o espírito humano, ele foi criado também para nós adorarmos a Deus. E um terceiro versículo é Gálatas 5:16, outra função do nosso espírito. Diz assim, Gálatas 5:16, digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O versículo 25 diz assim, se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Então, por meio desses versículos, nós vemos também que nós precisamos viver no Espírito, andar no Espírito. Tudo que nós formos fazer, toda a nossa vida, seja na minha vida no lar, no meu casamento, no meu serviço ao Senhor, na minha vida social, no trabalho, onde quer que nós estejamos, onde quer que eu esteja, eu preciso fazer tudo no Espírito. E também viver no Espírito. É fácil? Não é fácil. Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, esses últimos dias, os dias que antecedem a volta do Senhor, muitas coisas estão acontecendo, mas o Senhor vem falar para nós que nós precisamos fazer tudo no nosso Espírito. Louvado seja o Senhor por isso, porque isso é um grande encorajamento para nós, porque enquanto as coisas, parece que tudo está desabando, as coisas estão acontecendo, está um caos, nós podemos nos refugiar no nosso espírito, nós podemos
é voltar para o nosso espírito. Moisés fala no Salmo 90, no versículo 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então nós podemos nos refugiar no nosso espírito. Outra função também do nosso espírito, que é a última função que eu gostaria de compartilhar, tem muitas funções, eu separei só essas 4, é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Versículo 11, olha só, irmãos. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Então o nosso espírito, ele foi criado também com uma função de conhecer as coisas do homem, conhecer as coisas de Deus, ou seja, conhecer todas as coisas. Então nós podemos conhecer sim todas as coisas por meio do espírito humano, por meio do meu espírito, por meio do seu espírito que Deus criou, que está aí no seu interior, no mais íntimo, que está no meu interior, no meu mais íntimo, nós podemos conhecer todas as coisas. Agora, que coisas são essas? Continuando o versículo, ele fala assim, ó: assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, o meu espírito humano também conhece as coisas do homem e conhece também todas as coisas de Deus, porque ele foi criado para isso. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então você vê que a questão é toda espiritual, tudo é voltado para o nosso espírito. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, nós vemos uma função muito importante do nosso espírito, que é conhecer todas as coisas. Eu vou estar lendo aqui o último versículo para poder finalizar, que é Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, louvado seja o Senhor, nós fomos criados com um espírito humano e através desse espírito nós podemos conhecer todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Amém.